eu preciso falar algo muito importante com vocês. Como muitos já sabem, o YouTube tem desmonetizado vários canais e isso pode impactar diretamente a comunidade do nosso trabalho aqui. Se você gosta dos relatos, do conteúdo e quer ver esse projeto continuar crescendo, considere apoiar o canal. Na tela está aparecendo o QR Code e também a chave Pix. Qualquer valor já faz uma grande diferença. Com esse apoio, eu pretendo levar os relatos também para o Spotify, garantindo que eles fiquem salvos e acessíveis, mesmo se algo acontecer com o canal aqui. E o melhor, lá vocês poderão ouvir tudo sem interrupções e sem propaganda. Eu conto com vocês para manter esse projeto vivo. Muito obrigado de verdade. Boa noite, o meu nome é Renato Assunção. Hoje eu tenho 23 anos de idade e moro com os meus pais e os meus 2 irmãos mais novos na cidade de Guaraciaba do Norte, no interior do Ceará. Uma cidade pequena, tranquila, cercada por serras e mata fechada, do tipo onde a vida corre devagar e todo mundo conhece todo mundo. Atualmente a gente vive numa casa simples de alvenaria, no final de uma estradinha de terra batida, isso a uns 15 minutos de carro do centro da cidade. Aqui o céu é mais escuro durante a noite, o som do vento entre as árvores é bem mais claro e talvez por isso mesmo é que a gente presta mais atenção no que não deveria ouvir. Eu nunca fui muito de acreditar nessas coisas que o povo daqui vive contando. Aparições, criaturas, luzes no céu. Essas histórias sempre me pareceram um exagero, invenção de que não tem muito o que fazer. Só que isso mudou e foi numa noite do ano de 2023. Uma noite que eu nunca mais consegui esquecer. Era uma sexta-feira, final de outubro. Eu lembro como se fosse ontem. A tarde havia sido abafada. O céu estava cheio de nuvens pesadas, anunciando assim uma chuva que nunca chegou. Quando deu mais 8 horas da noite, eu saí da casa do Eduardo, mais conhecido como Dudu aqui pela gente. Ele tem uma vendinha perto da encruzilhada do Capão. Eu tinha ido lá buscar um refrigerante e umas bolachas para minha mãe. A vendinha do Dudu é um ponto antigo, todo mundo vai lá, inclusive a gente que cresceu indo até aquele lugar. Então, mesmo à noite, andar sozinho por ali nunca foi motivo de preocupação para mim. Eu peguei o saco de compras, agradeci o Dudu e comecei a caminhar de volta para casa. A estrada de terra estava úmida, o chão ainda segurava o calor do dia. Eu me lembro que dava para ouvir o som de grilos, uns sapos lá no brejo e o silêncio típico de quem mora longe da cidade. O caminho de volta tinha um trecho de luz, um poste enferrujado perto da porteira do seu Chico, isso a uns 400 metros antes da nossa casa. Foi quando tudo aconteceu. A uns 100 metros de onde eu estava, bem no meio da estrada, surgiu uma luz. Mas não era qualquer luz. Parecia algo saindo de dentro das nuvens, como se elas estivessem abrindo devagar. Era intensa, branca em um tom azulado, e ela descia em linha reta como um facho, como se alguém estivesse apontando um holofote do céu direto para o chão. Mas não havia som, nem helicóptero, nem avião, nem tempestade. Só aquele silêncio e a luz que parecia atravessar a noite como uma lança. Na hora eu congelei. O instinto foi me mandar correr, mas era como se as minhas pernas tivessem enraizado na terra. Eu fiquei olhando aquilo, sem saber o que pensar. Era bonito e aterrorizante ao mesmo tempo. E não sei por quanto tempo fiquei ali parado. Só sei que o tempo parecia diferente, como se tudo estivesse mais lento, mais denso.
E então eu ouvi. Foi um som seco, como o estalo de galhos queimando. Depois veio o som de chamas, como uma fogueira forte, com o vento soprando e alimentando o fogo. Só que não tinha fogo nenhum ali perto. Quando eu me virei para ver de onde vinha o som, o que eu vi me fez perder completamente o controle. Atrás de mim, a não mais que uns 20 metros de distância, estava uma esfera luminosa, uma bola de luz flutuando do tamanho de um pneu de trator, girando lentamente sobre si mesma. Era alaranjada, quase branca no centro, e tão intensa que iluminava tudo ao redor, como se fosse meio-dia. Só que ao redor dela o ar parecia tremular, como quando você olha para o asfalto em dia quente, dava para ver a distorção. Ela não fazia barulho além daquele som abafado de algo queimando. E o pior, parecia que ela sabia que eu estava ali. Naquele instante, tudo dentro de mim gritou. O meu corpo reagiu antes da minha mente. Eu larguei a sacola com as bolachas e o refrigerante e saí correndo o mais rápido que eu consegui. Eu corri sem olhar para trás. O meu coração estava batendo no pescoço, o ar estava rasgando a minha garganta e as minhas pernas estavam quase falhando a cada passo que eu dava. Sabe quando você sente que tem algo te seguindo? Algo que está cada vez mais perto de você, mesmo que você não ouça nada? Era exatamente assim. A sensação era de que aquela coisa estava atrás de mim, flutuando baixo, se aproximando, e que se eu caísse, ela iria me alcançar. Na hora, eu pensei que fosse morrer. A corrida até em casa pareceu durar uma eternidade. Eu tropeçava nas pedras da estrada, nos galhos, nas raízes salientes, e tudo em mim dizia para não olhar para trás, porque no fundo eu sabia que aquela coisa estava ali. Dava para sentir o calor atrás de mim, como se um forno estivesse me seguindo. O ar estava pesado e a temperatura aumentava com cada passo, e o som do meu próprio coração batendo era tudo que eu conseguia ouvir. Quando finalmente eu avistei a porteira da casa, eu nem abri, eu pulei direto por cima, bati com o ombro no chão e rolei na terra. Eu me levantei como pude e corri até a varanda gritando pelos meus pais. Pai, mãe, abre a porta pelo amor de Deus! Eu gritava desesperadamente. Ao ouvir os meus gritos, o meu pai abriu a porta assustado com a lamparina na mão. Já minha mãe veio logo atrás dele e os dois ficaram me olhando sem entender nada. Eu não conseguia falar de imediato, mal eu conseguia respirar. Eu estava suado, tremendo, eu estava pálido. A minha camiseta parecia ter saído de dentro de um balde d'água. Meu pai me segurou pelos ombros e me levou para dentro. Me sentaram na cadeira perto do fogão a lenha. A minha mãe, vendo o meu estado, logo trouxe um copo d'água com açúcar, achando que eu estava nervoso por algum assalto, ou briga, ou cobra na estrada. Mas não era nada disso. Quando eu consegui falar, eu contei tudo. A luz que havia descido das nuvens, a bola flamejante por detrás de mim, o calor, o barulho, o medo absurdo que havia me dominado. O meu pai escutou tudo calado, olhando fixo para o chão. Só quando eu terminei de contar, foi que ele disse uma coisa que me fez gelar por dentro. Ô meu filho, eu já vi isso uma vez, porém já faz muitos anos, já tem mais de 30 anos. Foi lá perto da roça do finado Aristeu. Só que naquela época ninguém acreditava na gente. Todo mundo achava que era coisa de bebida ou coisa do cansaço, da lavoura, sabe? Foi então que a minha mãe começou a falar. Disse que já tinha escutado outros relatos parecidos. Pessoas da região que viram luzes descendo do céu, esferas que apareciam de repente e sumiam do nada. Alguns diziam que era coisa do outro mundo. Outros falavam em experimentos ou entidades, mas o fato é que quase ninguém falava abertamente sobre isso. Quem via preferia se calar e quem contava acabava virando piada.
Pois bem, eu não consegui dormir naquela noite e nem nas noites seguintes, pois eu comecei a ter pesadelos, sonhava com a luz, com a esfera incandescente pairando sobre mim, queimando tudo ao redor, como se estivesse me procurando. Por muitas vezes eu acordava suado, ouvindo o som do fogo dentro do quarto, mesmo não havendo nada. Outras vezes eu acordava com a sensação de que havia alguém ou algo parado na porta do meu quarto me observando no escuro. A coisa ficou tão séria que os meus pais chamaram um padre da igreja da cidade para abençoar a casa. Ele jogou água benta nos cantos, fez orações, mas aquilo não mudou muita coisa dentro de mim, porque depois daquela noite eu nunca mais fui o mesmo. Eu voltei ao lugar onde eu havia visto a luz uns 2 dias depois. Eu fui durante o dia com o sol bem alto, mas dava para ver uma marca no chão, no exato ponto onde aquela luz havia descido. A terra estava escurecida, seca, como se tivesse sido queimada de leve só na superfície. Ao redor havia umas plantas que pareciam ter murchado, como se tivessem sido atingidas por algo quente. Ninguém acreditou quando eu mostrei. E ainda tinha uma coisa. A sacola que eu tinha deixado cair no chão, ela estava lá, mas as bolachas dentro estavam derretidas, não quebradas, derretidas, como se tivessem sido expostas a um calor absurdo. O refrigerante estava estufado e a tampa havia derretido como cera. Eu peguei aquilo e guardei, mas ninguém deu importância. Com o tempo, as coisas ao redor pareceram voltar ao normal. A rotina voltou, mas eu nunca mais andei naquela estrada depois do pôr do sol. Algo dentro de mim dizia que aquilo não tinha sido só um encontro, era um aviso. Como se eu tivesse sido visto, escolhido ou até mesmo marcado. No mês seguinte, outras pessoas da região comentaram sobre luzes no céu, algumas distantes, outras bem perto. Mas, de novo, ninguém levava muito a sério. Era sempre o mesmo discurso. Ah, deve ser satélite. Ah, é coisa da nossa cabeça. Isso é vento na serra. Mas eu sei muito bem o que eu vi. Eu sei o que eu senti. E foi real. Real demais para eu esquecer. Hoje em dia, mesmo 2 anos depois do ocorrido, eu ainda me pego olhando para o céu quando a noite chega. Não é medo. É respeito, porque agora eu sei que a gente não está sozinho, e se alguma coisa pode sair das nuvens assim, silenciosa, luminosa, quente como um inferno, então com certeza ela não quer ser encontrada, ou pior, já encontrou o que queria. Esse é o meu relato. Eu desejo a todos uma ótima noite, e muito obrigado por contar o meu relato nesse novo canal que, diga-se de passagem, eu estou gostando muito. Abraço a todos. Antes de prosseguirmos com o próximo relato, por favor não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o like e comenta o que está achando do vídeo. E se tiver como hypar, por favor faça isso, para que mais pessoas possam assistir o mesmo. Agora, sem mais delongas, vamos para o relato. Havia uma moça no banheiro. Era a primeira vez que a vi e eu tinha 7 anos de idade. A minha avó tinha passado por uma pequena cirurgia e precisava de cuidados. A minha mãe se responsabilizou pelo serviço doméstico e levou-me para ajudar e fazer companhia para minha velhinha. A casa da minha avó era na época uma das chamadas casas típicas clássicas. Tinha um pequeno jardim na frente e uma espécie de varanda revestida com vitrô. O quintal tinha piso de caquinho vermelho. Por dentro haviam diversos cômodos com pé direito alto, todos com piso de madeira e mobiliados, com móveis pesados e escuros. Já foram da moda, mas muito bem cuidados. Havia uma profusão de toalhas e capas de crochê, misturadas com bibelôs de cerâmica, vasos de flores e santinhos de gesso.
Hoje em dia, eu diria que essa casa beirava a total falta de gosto, mas a imagem dela me traz muito conforto e saudade. Na segunda noite em que eu estava lá, eu fiquei até tarde assistindo Linha Direta com a minha avó. Era um programa sobre crimes reais e, ao final, o apresentador pedia que quem soubesse onde estava o assassino que ligasse para o programa, que eles denunciariam para a polícia. Talvez por causa do programa e da minha mente jovem impressionável, ou apenas pelo excesso de refrigerante no qual eu havia tomado enquanto assistia, acordei no meio da madrugada precisando urgentemente de ir ao banheiro. Não liguei as luzes no caminho, pois eu tinha medo que a minha mãe brigasse comigo por eu estar fora da cama tão tarde assim. Fui tateando no escuro e só acendi a luz quando já estava lá dentro do banheiro. Ao voltar, já aliviada e despreocupada, esqueci a luz acesa e só percebi o descuido ao chegar à porta do quarto. Tive que voltar para apagá-la. Quando me aproximei da porta do banheiro, pude vê-la lá dentro. Ela estava pálida como porcelana, com cabelos tão claros que poderiam estar cobertos por um véu. Seus olhos, que outrora pareciam ter sido azuis ou castanhos, agora eram apenas leitosos e sem vida. Ela estendeu as mãos diante do corpo, caminhando com dificuldade, e tentou me tocar. Eu corri o máximo que pude, gritando e chorando, acordando a minha mãe e a minha avó. A minha mãe levou mais de meia hora para me acalmar e me convencer de que havia sido apenas um pesadelo bobo, estimulado pelo programa de TV violento do qual havíamos visto. Mamãe me colocou na cama novamente e assim que ela saiu apagando as luzes, vovó veio e acendeu o abajur na mesa de cabeceira e em seguida disse: Tina, aquela que você viu no banheiro é a Célia. Desde criança eu a vejo por aqui também. Já mandei rezar uma missa para ela, mas ela não vai embora se não encontrar o que perdeu. Se você a ver de novo, apenas a ignore. Não fale com ela, só deixe ela ali. Vovó, eu disse, o que esse fantasma está procurando? Ah, Tina, eles tiraram o bebê dela, por isso ela não pode ir embora até encontrá-lo de novo, disse a minha avó bem séria, e nunca mais ela quis tocar no assunto comigo. Apenas dizia, ignore e finja que nunca a viu. Porém, a curiosidade por saber quem era a tal Célia e onde estava o seu bebê já tinha tomado conta da minha mente juvenil. E uma possível resposta eu só encontrei muitos anos depois, e foi por acaso, enquanto pesquisava jornais antigos para o trabalho da faculdade. A casa onde vovó viveu desde seu nascimento até o dia em que minha mãe e as minhas tias decidiram que ela não tinha condições de ficar sozinha, havia sido antes parte de uma fazenda loteada há muitos anos antes. Assim como todo o bairro onde ficava a tal fazenda pertenceu a José Dias, um homem lembrado por quem eu conheço como uma das personalidades mais cruéis daquela época. José Dias tinha uma filha chamada Célia, que a enviou para a Europa para que ela fosse educada e assim deixasse de ser um estorvo, que talvez pelo menos conseguisse um bom casamento por lá. Já a sua esposa Nair, aquele costumava usar como saco de pancadas, toda vez que algo o incomodava. A pobre coitada quase morreu de tristeza ao ser separada da menina. Só era vista em público quando ia à igreja. Célia retornou para casa já quase uma mulher feita, em idade de se casar com um pretendente já arrumado, pois o seu pai já tinha planejado tudo para o seu futuro, e sem se importar com a vontade da menina. Porém, um casamento arranjado com um velho rico e viúvo não se realizaria, pois Célia tinha voltado para casa trazendo no ventre um filho ou filha de um jovem sem família e sem dinheiro, que apesar disso a amava
com quem a moça se casou em segredo. Em excesso de raiva, José Dias mandou matar o rapaz, espancando-o na frente da sua filha. Célia foi trancada no quarto sem permissão para sair, até que chegasse o dia do nascimento do seu bebê. Ninguém sabe o que aconteceu com a criança. Célia nem mesmo viu se era um menino ou uma menina, e assim que deu à luz, a criança foi levada e pode ter sido morta ou abandonada na roda dos rejeitados. A jovem parturiente foi carregada pelo pai até o banheiro, que estava em reforma. Sem forças para resistir, foi deixada no chão pelo próprio José Dias, que em seguida ergueu uma parede diante da Célia. A moça foi deixada lá durante dias, e diziam que era possível ouvir o seu choro. Ninguém pôde dizer se ela morreu de dor, infecção, sede ou fome. Aos vizinhos, José Dias disse que a sua filha havia voltado para a Europa, e a dona Nair, José não disse nada. A pobre mulher definhou junto com a sua filha, se recusando comer ou beber qualquer coisa. Morreu poucos dias depois que a nova parede de sua residência estava pronta. Depois da morte da esposa, José Dias vendeu a fazenda e logo em seguida foi para Portugal, casando-se novamente, que finalmente teve um filho que tanto queria. Só muitos anos depois, os novos donos da fazenda decidiram ampliar a casa e derrubaram a tal parede, descobrindo os restos mortais da Célia. O seu corpo foi enterrado ao lado da sua mãe. Desde então, os novos proprietários da fazenda e seus empregados, e qualquer um que passasse a noite lá, ouvia no meio da noite lamentos e gemidos. Anos depois, quando a fazenda foi loteada no bairro, todas as casas passaram a receber a visita da Célia, principalmente aquelas com crianças, pois ela ainda estava à procura do seu filho ou filha perdido. A casa da minha avó foi demolida já faz algum tempo, no lugar onde ficava juntamente com as de 2 vizinhos. No local foi construída uma escola e dizem que as crianças às vezes veem Célia. Algumas mais corajosas brincam de chamá-la nos banheiros, gritando seu nome por 3 vezes, chutando o vaso e dando descarga. As crianças de hoje, pelo menos a maioria delas, não conhecem a triste história de Célia e nem sabe por que ela ainda está lá, nem mesmo conhece o seu verdadeiro nome. As crianças apenas a chamam de a loira do banheiro. Pois bem, você que chegou até o final, antes de fechar o vídeo, por favor, vá lá nos comentários e coloque: eu cheguei até o final. Só assim eu saberei que o vídeo foi relevante para você e ao mesmo tempo ajudará o algoritmo a entender que o vídeo foi bom e que ele recomendará para mais pessoas, fazendo assim que o canal não venha morrer. De antemão já agradeço pela força e fique com Deus.